Senhores vereadores, público presente, dando cumprimento ao disposto no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, damos por aberta a audiência pública do Executivo Municipal junto à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa. Esta audiência tem por objetivo dar conhecimento público das metas fiscais relativas ao primeiro quadrimestre de 2020. Passo a palavra nesse instante aos integrantes da Subsecretaria de Planejamento e Controle Orçamentário da Prefeitura Municipal, a fim de darmos início aos trabalhos. Praia Grande, 27 de maio de 2020, Edinaldo Santos Passos, Reco, vereador. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores, vereadoras, ao público que nos assiste através das redes sociais. Primeiramente, novamente um prazer estar aqui, poder expor para vocês os resultados da administração pública de Praia Grande no primeiro quadrimestre e tentar elucidar ao máximo o entendimento de vocês para que a gente tenha um debate saudável sobre as contas públicas de Praia Grande. Estamos aqui em atendimento ao que preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal, prestar contas efetivamente daquilo que a municipalidade arrecadou nos primeiros 4 meses, aquilo que efetivou de gastos também nesse período. Então, vou pedir para que o Benê demonstre os slides, apresente os números, para que a gente possa discutir posteriormente à apresentação. Boa tarde a todos. Bom, vou procurar ser sucinto na apresentação dos slides, até porque nós mandamos um material, acho que bem explicativo em relação ao comportamento das metas fiscais, da arrecadação e da despesa, e até para que nós possamos ter um tempo maior para discussão e procurar elucidar todas as dúvidas e as explicações pertinentes à matéria. Então, o primeiro slide que eu vou estar falando é quanto à meta fiscal do resultado primário, que é a economia que o município, que o ente público tem que fazer para poder fazer jus aos pagamentos, aos encargos da sua dívida pública. Para esse primeiro quadrimestre, o nosso município oferiu um resultado primário em torno de 79 milhões, que é extremamente positivo para o quadrimestre, ou seja, nós conseguimos pagar dentro do quadrimestre o que estava previsto para juros e amortização da dívida pública. E eu comecei até que meio que inverso o slide, ali nós elencamos a meta para o exercício de 2020, que é de 13 milhões 718 milhões, 13 milhões, aliás, 718 mil negativo. Essa é a meta para o ano, que nós vamos na última audiência que vai ocorrer o ano que vem, referente ao terceiro quadrimestre, fazer o comparativo das variações em relação a essa meta, se foi ou não alcançada e por que das variações. O próximo quadro eu vou demonstrar o resultado nominal, que de uma forma muito clara e até simplista, a função do resultado nominal, ele compara, ele pega a estagnação, ele congela um momento a dívida pública, e esse momento foi 31/12 de 2019, e compara o que aconteceu neste primeiro quadrimestre em relação a 31/12 de 2019. Então, nós tivemos um resultado nominal em torno de 100 milhões, para ser mais exato, 100 milhões 464 mil. O que representa, na prática, esse resultado nominal? Dos pagamentos à minha dívida pública em relação a 31/12 de 2019, em relação àquilo que estava inscrito, eu ainda teria uma sobra de caixa, uma sobra financeira, em torno de 100 milhões para os próximos quadrimestres, para o segundo e o terceiro quadrimestre. Esse próximo, ele
acho que é a matéria que a gente até se atenta um pouco mais, porque o resultado primário e o resultado nominal é uma linguagem até um pouco técnica e até um pouco longe do nosso dia a dia, digamos assim. Aí é um comparativo que nós fazemos da arrecadação do município somente do primeiro quadrimestre. Então, aquilo que foi previsto na LOA de 2020, para o ano todo, nós recortamos aquilo que estava previsto para o quadrimestre, que dá uma totalidade de 616 milhões aproximadamente, e disso nós comparamos com o que realmente ingressou aos cofres, que deu em torno de 578 milhões. Então, nós tivemos aí uma variação negativa do previsto por realizado em torno de 6%, que nós não temos ainda condições técnicas de saber se isso será uma tendência ou não para este exercício. Mas nós podemos ir discutindo no decorrer dessa audiência esses números ainda. E assim como a arrecadação orçamentária do município, nós fizemos também um recorte da despesa. A despesa prevista para esse quadrimestre, ela girou em torno de 594 milhões. E a despesa realizada, ela ocorreu em torno de 467 milhões. Então, eu posso dizer que houve um equilíbrio entre a receita e a despesa. Por quê? Embora a receita ela tenha ocorrido 6% inferior, a minha despesa nós conseguimos gerenciar de uma forma que ela ocorresse 21% inferior ao previsto. Então, aquilo que nós arrecadamos permitiu que nós lastreássemos a despesa para esse mesmo período. Como eu falei, em questão de slide, eu não vou me aprofundar muito, até porque todos esses números eles estão detalhados no material que foram entregues para os senhores, qual é a composição desta receita, a composição da despesa, quanto que foi gasto também com a parte da dívida pública. Nesse momento, eu me ponho à disposição, tanto eu quanto o Cristiano também, para procurar esclarecer qualquer dúvida que os senhores possam ter. Benê, só para complementar, o que se apresentou foram números positivos, mesmo diante de um cenário crítico, né, de crise sanitária e crise econômica, a gente consegue num primeiro quadrimestre, até porque os efeitos ainda foram, né, mínimos, considerando que em 4 meses, dos 4 meses apurados, somente um demonstrou a crise, né? Nós vivenciamos a crise em apenas um mês. Ainda conseguimos apresentar números positivos nesse primeiro quadrimestre. A expectativa é que o controle de gastos e a busca por novas receitas, estaduais e federais principalmente, sejam suficientes para continuar mantendo o equilíbrio das contas de Praia Grande. Terminada a apresentação feita pelos integrantes da Subsecretaria de Planejamento e Controle Orçamentário da Prefeitura Municipal, passo a palavra aos vereadores para eventuais esclarecimentos. Vereador Dimas Antônio Gonçalves. Boa tarde, Mola. Nosso companheiro ali, boa tarde, vereadores, presidente. Nós estamos passando uma crise com o vírus, na área da saúde, econômica e, por último, ainda política, né? 3 crises. Pelo que eu fiquei sabendo pelos meios de comunicações referente à quarentena, parece que a Baixada vai ser um pouco prorrogada mais a quarentena, né? Sendo assim, a tendência é ficar no mesmo patamar, no caso que de abril, que a receita caiu mais, né? Abril, maio, que não tem um balancete de maio ainda nessa relação que vocês apresentaram, né? Sendo assim, se nós ficarmos ainda nessa quarentena, sem a reabertura de algumas
algum comércio, nós ainda vamos ficar praticamente numa situação meio complicada, tendo em vista que a Praia Grande sempre foi um exemplo, né? Sempre teve um superávit. Essa casa aqui sempre elogiou a equipe técnica, vocês sempre foram bem atuantes e bem transparente também na situação. Eu queria saber de você, se não for mudada alguma situação referente à economia do município, poderemos ter, assim, futuramente, algum problema, até mesmo, a gente sabe que a prioridade é educação, a saúde, primeiramente a saúde, e o pagamento dos funcionários e o 13º. Isso, eu queria saber de você, como é que vai ficar o cenário se continuar dessa maneira? Vereador, parabéns pela pergunta, porque é uma dúvida que paira no mundo todo, né? Não só em Praia Grande. Mas, como o senhor bem disse, o trabalho de casa tem sido feito e deve mais do que nunca ser intensificado. E é o que o prefeito, através da sua equipe técnica, o planejamento orçamentário e todas as secretarias municipais têm proposto. A gente não consegue mensurar quanto tempo vai durar essa quarentena e a paralisação das atividades econômicas. A gente percebe que, mesmo de maneira tímida, os segmentos das atividades, elas têm tentado se reinventar e, de alguma forma, têm se movimentado. Pouco, mas têm se movimentado. Isso é positivo. Mas precisa, efetivamente, de uma flexibilização por parte do governo estadual, que é o que está sinalizando, para que a gente consiga retomar. Mesmo que gradativamente, mas retomar. Nesse cenário, projetando o futuro, que é incerto, qualquer coisa que eu falar aqui é meramente uma expectativa, não é nada concreto. A gente não consegue falar, janeiro de 2021 está tudo certo, está 100%, agosto. A gente só conjectura. Dentro desse cenário, o prefeito propôs, determinou, através de uma comissão de controle de gastos públicos, que fosse feita a revisão do orçamento 2020. O que isso significa? Em linhas gerais, é conter gastos, mas não os gastos essenciais que estão na ponta prestando serviço para a sociedade. São aqueles que eventualmente possam ser postergados, possam ser adiados ou reduzidos, de forma que não haja prejuízo para a sociedade. Porque, como o senhor bem falou também, nós temos um superávit, fruto da gestão responsável, e que está fazendo o seu papel de reserva técnica agora, para que a gente consiga enfrentar a crise da menor maneira, sem causar, novamente, eu vou ser repetitivo, prejuízos aos serviços básicos, essenciais à sociedade. Então, o que nós estamos fazendo é controle de gastos com cada secretaria municipal. Ela vai revisar, até porque, naturalmente, essa é a visão do prefeito também, alguns gastos já foram reduzidos, desde consumo de energia elétrica, consumo de água, como outros serviços, contratos. E essa economia vai ser contingenciada. Significa que vai ficar guardado ali, como se nós não tivéssemos aquele recurso, para o que entrar nos cofres ser suficiente para, aí sim, folha de pagamento, honrar os compromissos daqueles serviços essenciais e todas as outras despesas, como pagamento de juros, amortização, de empréstimo, de dívidas públicas, as despesas obrigatórias, essas vão ser preservadas. Vereadora Janéria Valares. Declina. Vereador Cadu Barbosa. Ô, presidente, boa tarde. Boa tarde, Mola, tudo bom? Presidente, a minha pergunta é em cima do que a gente já vinha conversado. Quando o Mola esteve aqui outra vez,
o Mola estava falando alguns estudos que a administração vinha fazendo para contenção de custo, né? E a pergunta é se já tem alguma ideia de quando isso pode ser apresentado pela administração, né? A questão até de alguns contratos que o Mola tinha falado, de estar renegociando, se isso já tem alguma novidade. Tem sim, vereador. Inclusive, a cidade de São Paulo editou uma lei, né, sancionou uma lei que trata exclusivamente de contratos administrativos, inclusive terceiro setor. E a matéria é tão delicada que já foi até matéria de nota técnica de algumas consultorias, de órgãos públicos também, né, confederações, porque a ideia é você reduzir gastos, certo? Mas garantir a mínima prestação de serviço durante o período de pandemia e, principalmente, a retomada após esse período. E aí tem um caso específico na nossa cidade, que vocês, se eu não me engano, vocês pautaram hoje, em primeira discussão, que é o caso do Camp. Esse é um caso clássico, que você reduz o repasse, né, mas você continua, preserva o termo, no caso, né, de fomento, para que, quando voltarem as atividades na sua plenitude, você não ter prejuízo do tipo, mandou o funcionário embora, e como é que você continua se você não tem mais o tutor? Então, cerca de uma semana que foi editada essa lei, sancionada, os estudos mudaram de direção, agora com um norte melhor, para não só abranger aqueles contratos que nós discutimos, mas também outros, que eventualmente possam ser repactuados, né? Vai sofrer uma alteração no plano de trabalho ou não, provavelmente sim, para que justifique a redução dos valores. Então, porque eu falo isso, né? Porque aqui na casa, a gente é muito cobrado. A gente é o para-choque da questão política, né? As pessoas normalmente não encontram o prefeito, os deputados, o governador, numa padaria, num bar, no mercado, encontra o vereador. E o vereador é muito questionado. A gente sabe que o planeta está doente, né? E até quando existe uma doença, o remédio nunca é doce, o remédio é amargo. E aí, quando nós votamos aqui o aumento de 12 para 14, que a gente votou aqui a questão dos bancos de horas, as pessoas acham que a gente está dando remédio amargo, e, no fundo, eles não entendem que a gente está garantindo o salário em ordem, né, para o futuro. Eles pensam só que a gente está amargando a vida deles. Não entende que a gente está garantindo que, lá na frente, a gente não sofra algo de não ter condições de estar pagando o salário em dia, em ordem, da forma que queria, né? Mas, do mesmo jeito, a gente é cobrado quantos estão mexendo com a gente e não estão mexendo com os contratos, com isso. Por isso que dessa colocação. A gente sabe da responsabilidade do prefeito e a gente apoia muito as ações do prefeito. E a gente sabe que o prefeito conduz a cidade com todo carinho e da melhor maneira possível, mas a gente também tem que dar esse retorno para a população que a gente é cobrado na rua. Perfeito, vereador. Só para complementar, com base no que o senhor falou também, foi levado ao conhecimento dele a preocupação da casa. O líder estava presente na ocasião e foi compartilhado isso com ele. E só para esclarecer até um pouco, pode-se imaginar que está havendo uma demora, mas por ser algo, posso falar, inédito, né, Praia Grande, sem dúvida, porque a última crise desse tamanho foi há mais de 100 anos, Praia Grande não era emancipada ainda. Então, é normal que os entraves jurídicos, as dúvidas, a falta de segurança jurídica, na verdade, para a tomada de uma decisão desse tipo, que nunca aconteceu por conta disso, leve um tempo maior. Então, a questão hoje é debruçar-se sobre as possibilidades para que haja segurança jurídica. Mas o intuito, sim, é conseguir equalizar a situação no tocante aos contratos. Vereador Roberto Andrade Silva. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, Mola, Benê.
quero entender algumas questões do relatório, até para quando for setembro, que vai ter a próxima audiência, analisando esse quadrimestre, que nós estamos no primeiro mês do segundo quadrimestre, aí que efetivamente a gente vai conseguir ter um comparativo de como o município respondeu nas suas contas públicas essa questão da pandemia. A primeira questão que eu identifico aqui, conforme o relatório, que eu acredito redigido pelos senhores, é sobre essa questão da busca do aprofundamento mais detalhado, em decorrência da pandemia, da questão do gerenciamento do orçamento municipal, conforme relatado aqui, buscando otimizar essa questão da logística de informações, tanto da receita quanto da despesa orçamentária. Aí o senhor bem disse que possivelmente haverá uma revisão do orçamento de 2020. Então, aí vem a primeira, dentro desse raciocínio do gerenciamento, vem a primeira dúvida. Essa revisão, ela deve partir do princípio que vai reestimar a receita. E aí, reestimando a receita, vai refixar a despesa, por causa de uma nova reestimativa da receita. Esse raciocínio de revisar o orçamento de 2020, partindo do princípio que possivelmente vai haver uma reestimação da receita, já há uma previsão no quesito percentual. Por que essa dúvida? Porque, conforme o relatório, já houve uma variação negativa no quadro comparativo entre previsto e o realizado de 6,18%. Possivelmente, esse percentual, conforme o relatório aqui, já houve, né, uma redução de 6% do realizado versus o previsto, uma redução, sendo que apenas o mês de abril levado em consideração. Então, o próximo quadrimestre, nós já vamos ter agora maio, junho, julho e agosto. Se só pelo mês de abril nós já tivemos uma redução do previsto, do realizado versus o previsto, de 6%, os senhores já estão conseguindo ter uma ideia dessa revisão para os próximos meses? Reestimando a receita e refixando a despesa? Vereador, eu acredito até que o Benê, de repente, queira complementar, mas como eu já falei, né, no começo, existe uma dificuldade, a gente admite uma imprevisibilidade em relação ao que está para acontecer. E aí não é exclusividade de Praia Grande. Você vê o Ministério da Economia, ora sinaliza uma queda do PIB de X, de repente ele diminui mais, depois ele mantém, mesma coisa com a inflação. O que a gente tem feito, trabalhado com o máximo de prudência e cautela, é revisar, o termo que o senhor usou, reestimar, com base naquilo que aconteceu até abril, e um acompanhamento, sem exagero, diário, através dos extratos bancários, do que vem acontecendo em maio. A gente acompanha as transferências do FPM, a arrecadação, o nível de inadimplência do IPTU, temos relatórios aqui,
as transferências do CMS, IPVA, enfim, todas as transferências, para tentar ter uma percepção do que está acontecendo em maio, que é o que deve ser repetir nos próximos meses. Agora, o que torna difícil essa tarefa é justamente o fato de que algumas atividades estão retomando, né? Estão se recomeçando, engateando, vamos dizer assim. E aí a tendência é que esses números comecem a melhorar, mas a gente não sabe qual o volume de melhora, qual o patamar, qual o percentual de melhora que vai ocorrer. No pior dos cenários, seria uma perda no ano de 30%, né, se ficasse parado daqui em diante, porque é a faixa que a gente teve de perda em abril. Mas a gente tem até um pouco de otimismo, acredito que as coisas vão começar a melhorar, a evoluir, a caminhar. E os próprios auxílios dos governos federais já anunciados, próximo de sanção, se não me engano, hoje, o programa federativo de apoio aos estados e municípios, e alguns auxílios, algumas transferências que o governo estadual já anunciou também, deem uma aliviada na situação. Agora, a revisão do orçamento, das despesas, nesse primeiro momento, ela independe, no primeiro momento, ela independe da revisão da receita. Por quê? Como eu já falei, vão ser postergados e eventualmente suprimidos os gastos não essenciais. E aí eu estou trazendo até uma lição doméstica daquilo que a gente faz em casa. Imaginar que a gente teve um corte no salário e a gente vai cortar a TV a cabo, a gente vai cortar uma despesa, uma pizza na semana. É isso que a gente está fazendo agora. Então, o número que a gente alcançar pode ser, com essa revisão do orçamento, pode ser ou não suficiente para equacionar com a queda da arrecadação. Se não for, aí, logicamente, terão que ser tomadas medidas mais drásticas, né? Aí, aquele chamado corte na carne, que a gente, e o prefeito, principalmente, quer evitar que isso aconteça. Tá? Mas o monitoramento da receita é diário. Deixou de ser semanal, quinzenal, mensal e passou a ser diário. Para a gente ter essa condição de projetar diariamente, revisar diariamente qual o déficit que nós tendemos a ter ao final do exercício. Eu não sei se o Benê quer complementar, pode dar mais elementos aí para vocês. Vereador, eu gosto muito de trabalhar por analogia. Eu acho que é uma linguagem mais simplista, mais prática, e tornar até mais prazeroso, digamos assim, trabalhar com esses números públicos, porque quando você fala em primário, em nominal, em meta, é uma coisa que foge um pouco à população em geral e até para nós técnicos. Então, onde que eu quero chegar com isso? Quando eu falo analogia, eu trago muito exemplo do estudante. O estudante está lá na sua escola, independente do seu nível, se é fundamental, se é o nível universitário, ele tem lá o seu bimestre, o seu semestre para poder ir estudando aos poucos a matéria, para fazer as suas provas, para passar para o próximo período. Se ele deixar para estudar aquele conteúdo extenso na véspera da prova, a tendência de que ele seja prejudicado será muito grande. Todos nós que passamos pelos bancos escolares sabemos disso. Quando a gente torna o estudo um hábito diário, a tendência de que a gente obtenha sucesso é muito maior. Não é garantia, mas é muito maior. Trazendo isso para o nosso exemplo das finanças públicas, nós temos uma ferramenta implementada na gestão pública, que é a programação financeira, que nada mais é que o fluxo de caixa da empresa privada. Eu posso afirmar com 100% de certeza e garantia que quando nós estimamos, quando nós decretamos a programação financeira no exercício anterior, porque se o exercício é 2020, legalmente nós temos, por força de um decreto municipal, de estimar a arrecadação mensal e a despesa mensal no ano anterior, ou seja, em 2019 ainda, após aprovada a LOA por esta Casa, nós elaboramos um decreto onde ele diz a nível de detalhamento, olha, a minha arrecadação, obedecendo a peculiaridade de cada item, de janeiro a dezembro é X, e a minha despesa é tanto.
Isso vira um caderno de lição de casa para a gente, conforme vira o exercício, e nós vamos observando através dos números contábeis quanto nós realmente arrecadamos e quanto nós arrecadamos, nós vamos fazendo esses comparativos, não só de uma forma geral, que é onde eu chego nesse 6,18% negativo, mas também de uma forma individual. Quanto foi de receita corrente prevista, quanto foi que entrou, quanto foi de despesa de capital, quanto foi que entrou. Depois nós descemos ao nível das fontes de recursos, porque nós sabemos muito bem que nós não podemos misturar nas mesmas caixinhas, digamos assim, as fontes de recurso. Então, quando chega num momento desse de prestação de contas, e inclusive de tentar projetar o futuro, se torna um pouco mais fácil, digamos assim. Como o Mola bem disse, nós não temos hoje um número exato que diga, olha, nós imaginamos que deva cair X% até o final do exercício. Isso eu arrisco a dizer que é impossível neste momento. O que eu posso dizer é que, como nós fazemos a lição de casa diariamente, tanto a nível bancário quanto a nível de informações, olha, o governo federal, ou o governo estadual, ou os analistas de mercado estão analisando uma queda de X, mas depois de 2 meses pode ser que recupere um pouco. Nós diariamente vamos comparando e tentando trazer para a realidade da nossa região. Porque uma coisa é um cenário mundial, outra coisa é o cenário do nosso país, outra coisa é o cenário regional. Nós temos 3 critérios diferentes, mas como nós fazemos essa lição de casa diariamente, eu acredito, eu sou até positivo nesse aspecto, que nós seremos muito pouco surpreendidos com os resultados. Porque a gente não está esperando acontecer, olha, o barco vai afundar, então agora vamos fazer alguma coisa. Não, nós temos que tomar as medidas conforme for acontecendo e ir mudando o nosso trajeto. A gente quer seguir numa linha reta para chegar em tal lugar, um certo objetivo, nós podemos chegar no mesmo objetivo, mas vamos mudando um pouquinho esse trajeto de acordo com os percalços que vão aparecendo. Então eu volto a reafirmar, eu ainda acredito, sou positivo, de que no final deste exercício, inclusive na audiência do 3º quadrimestre, que vai ser o ano que vem, que vai dizer o resultado do exercício inteiro, nós tenhamos resultados positivos em relação à situação geral do nosso município. Eu acho que essa forma de trabalho tem dado certo. A nossa dinâmica nos últimos anos permitiu que nós estudássemos e corrigíssemos a forma de trabalho para que fôssemos surpreendidos da melhor forma possível. Eu acredito que dessa forma ficamos mais seguros, digamos assim. Seguindo o raciocínio aqui do relatório, o relatório frisa essa questão da súbita da demanda nas áreas da saúde e assistência social, né? E é claro isso, essa questão do aumento da despesa, né? Sendo que o município já, série histórica, já arca com mais de 23% do seu orçamento para a saúde, né? Agora, o que chama a atenção, e eu sei que não é culpa dos senhores, mas o relatório está apontando o aumento na demanda da saúde e assistência social. E no comparativo previsto e realizado, a gente já começa a observar, está certo que leve, mas uma diminuição na transferência do Fundo Nacional de Saúde e uma diminuição pequena, mas já uma diminuição na transferência do Estado com relação à saúde. Agora, a transferência do Fundo Nacional de Assistência Social, essa já foi mais de 50%, conforme o relatório aqui, né? Mais de 50%
do previsto. Isso demonstra que vai ser um desafio enorme como município, porque a gente está tendo um aumento da curva na despesa de saúde e assistência social. Em contrapartida, a gente está tendo uma diminuição das transferências dos outros entes, tanto federal quanto estadual, com relação a essas duas áreas. Vocês estão conseguindo ter uma ideia de como vai ser isso para o futuro, dentro, lógico, do raciocínio de que entra naquele raciocínio de ter que reestimar a receita, porque você está tendo uma diminuição da receita. Em contrapartida, você vai ter notório aqui um aumento da despesa de saúde e de assistência social. Agora, o que também começa a me gerar aqui uma dúvida é que nós temos os percentuais que são obrigatórios, tanto acompanhar quanto cumprir, baseado na receita, como a questão da folha de pagamento, percentual que está dentro da receita corrente líquida. Você tem um percentual de educação, que qualquer alteração você pode prejudicar o cumprimento dessa meta. Você tem a própria questão da saúde. Tanto é que foi frisamos aqui, essa observação da queda já está começando, levando em consideração apenas um mês, né? Imagina esses próximos 4 meses, né? Transferência de capital do Estado, mais de 80% aqui. Então, quer dizer, por mais que ainda não tenha um percentual fixo, mas a gente vai impactar, provavelmente, quando tivermos aqui em setembro, significativamente o próximo relatório das metas fiscais, né? Conforme o relatório está dizendo aqui, questão do FPM, ICMS, do município, a gente já teve uma queda aqui relacionada ao ITBI, né, mais de 4% de redução. Agora, o que é interessante é que o IPTU, de uma certa maneira, acompanhou o previsto, pelo menos nesse primeiro quadrimestre. Enfim, sei que a gente ainda tem muitos desafios pela frente, não vou ficar bombardeando de perguntas, porque eu sei que esse quadrimestre agora foi atípico e o próximo será muito mais atípico. Agora, também deixar aqui registrado, isso aí depois a gente vai entender melhor, que a gente teve uma variação positiva em torno de 14% na questão do Instituto de Previdência Municipal, né? O IPMPG. O relatório até frisa, houve uma excelente situação atuarial e financeira do regime próprio de previdência social. Isso possivelmente ainda nem foi levado em conta o impacto da gente já ter alterado a contribuição para 14%, né? Então, isso aparentemente demonstra que vai ter um fôlego maior ainda com relação à saúde financeira do Instituto, né? E com relação às despesas, essa observação aqui que a gente já teve pelo que eu entendi aqui, a gente já teve uma diminuição de 21% das despesas que foram autorizadas no período aqui analisado. Então, por enquanto, presidente, é essa a minha intervenção aqui. Bom, vereador, em relação, acho que você colocou uma pergunta sobre trazendo a preocupação em relação às transferências. Se a gente tem 2 aspectos, na verdade, que a gente precisa considerar. O primeiro é, como o Benê já falou, da programação financeira. Infelizmente, seria muito bom se o próprio ente, quem faz a transferência, nos passasse um cronograma. Ó, município de Praia Grande, vocês irão receber, hipoteticamente, 12 milhões de reais do Fundo Nacional de Saúde. O cronograma é 1 milhão por mês. Mas até porque tem algumas questões variáveis, né, dentro do bloco de custeio da saúde,
você não tem essa regularidade. Você tem um repasse que é volátil. Então, quando o BNE estuda para estabelecer a programação financeira, ele pega o histórico do ano anterior, que é o único parâmetro técnico que você tem. Como que aconteceu ano passado? E aí, dentro de uma razoabilidade, você estabelece o cronograma desse ano. Mas a gente sabe que, na prática, não vai ser igual. Então, existem esses lapsos do que a gente estabeleceu como previsão e do que efetivamente está entrando. Não significa que está ruim. Pode ser que no mês que vem venha mais do que o previsto e compense. Certo? O segundo aspecto é que não é à toa. Hoje mesmo teve uma demanda, se eu não me engano, a Maria da imprensa está aqui, ela pode tirar essa dúvida, mas foi da Tribuna, algum meio de comunicação que questionou quanto, dentre várias perguntas relacionadas ao Covid-19, quanto que foi gasto proporcionalmente recursos municipais, estaduais e federais. E não me assustou quando eu apurei o número de 80% recursos municipais. Então, a gente está tendo, o prefeito, né, que tomar a linha de frente, porque efetivamente o município é a linha de frente, e não dá para esperar, como o vereador Dimas bem falou, as soluções políticas de Brasília, né, os entraves dos repasses estaduais, que faz parte da rotina, né, administrativa, para chegar ao recurso, você propor o enfrentamento. Você tem que se antecipar. E se antecipar é dispor recursos próprios, tanto na saúde quanto na assistência social. Em números absolutos, da saúde, acho que não chega a R$1 milhão, né? Ou 1.100.000, se eu não me engano. Não chega a R$1 milhão. Por outro lado, temos que reconhecer também que, no próprio relatório, vereador, tem um repasse de 3.690.000 do Estado e 4.300.000 da União, específico para o Covid. Então, essa ajuda é de bom grado, mas não foi o suficiente, né, para tudo que foi despendido com o enfrentamento, mas ajudou. Então, acaba que, compensando a perda maior no período, de fato, são as receitas de capital. Como o senhor bem falou também, 80%. Isso impacta significativamente nesse déficit de 6%. Mas, por outro lado, são despesas que você consegue manejar melhor. É uma obra, você vai dilatar um pouquinho o cronograma, você vai deixar de medir alguma coisa. É mais manuseável, é mais gerenciável. Diferentemente de uma folha de pagamento, que você não tem como esperar, diferentemente da montagem e equipação dos leitos, né, de UTI, isso não tem como esperar, isso não tem como você manejar. Os tributos locais, IPTU e ITBI, o IPTU, especificamente, que é um que realmente, ele, no período, ele fecha equacionado, aqui num primeiro momento não houve déficit, porque o primeiro trimestre nós tivemos um número muito favorável, que é o que Praia Grande costuma ter, né? Ainda não houve o impacto da crise. Agora, se nós isolarmos o mês de abril, aí nós já tivemos uma queda de mais de 8% no IPTU, né, Beni? E você considerando que o IPTU é o maior componente da arrecadação municipal, maior que Fundeb, maior que transferência da União, é o maior. 8% já é um número significativo. E aí as demais vão seguir o mesmo ritmo, né, de queda. TBI, dívida ativa. Pra você ter uma ideia, a inadimplência do IPTU já alcançou a faixa de 28%. A média do ano passado foi 24%. Então, nós, historicamente, sempre ficamos no 25%, 24%. Então, sendo que a média desse ano, 28%, mas já teve pico de mais 30% no mês de abril. Então, a priori, parece que o IPTU está, mas ele já demonstra queda também, que é totalmente compreensível, mas não deixa de ser preocupante, porque é ele, o recurso, a receita ordinária, que é usada para tudo.
para pagar a folha de pagamento, pagar todas as despesas que a gente está tendo que despender nesse momento. O IPMPG é redundante a gente falar que existe um equilíbrio atuarial e financeiro, né? Como o senhor bem disse também, a majoração da alíquota por força da emenda constitucional, né, compulsória, obrigatória, que ocorreu, que, na verdade, os senhores vereadores só validaram aquilo que já foi preconizado, estabelecido pelo governo federal, ainda não reflete aqui. Ele vai refletir no próximo estudo atuarial que vai ser feito em 2021, com base nos dados de dezembro de 2020. E a despesa menor, só para finalizar, já é fruto das medidas de contenção, de postergação de gastos, para que a gente aumente o fluxo de caixa e consiga suportar da melhor maneira possível esse período de pandemia. Eu faria só um complemento em questão de inadimplência, porque, assim, historicamente falando, vamos pegar um ambiente normal do nosso município. A inadimplência do IPTU ela costuma girar em torno de 24%, 25%, no máximo 26%. Esse seria considerado normal. Quando nós fazemos a estimativa para um exercício, vai arrecadar X do IPTU, nós já consideramos essa margem. Essa é a realidade que acaba vindo como dívida ativa depois. Ainda é muito precoce, esse número que o Mola falou agora, dos 28%, ainda é precoce, como nós dizemos, se vai ser tendência aos 28%. Pode ser que, conforme as pessoas vão fazendo os pagamentos de meses atrasados, eu estou em maio ainda, de repente eu resolvi pagar janeiro que está atrasado, eu estou inadimplente. Já muda a minha taxa de inadimplência conforme eu vou recuperando isso. Então, qual é a estratégia que nós estamos adotando hoje? Diariamente, eu volto a reafirmar a lição de casa, a gente está vendo os números de inadimplência do IPTU para ver se podemos considerar como tendência ou não um aumento de inadimplência. Porque ainda acontece do cidadão, o cidadão não quer ficar devendo, o cidadão ele quer ter o seu crédito. Ele tem que fazer uma escolha, óbvio, entre a escolha de manutenção da sua moradia, da sua alimentação e pagar o IPTU, a primeira coisa que ele acaba deixando de pagar realmente é o IPTU. Mas ato contínuo, o primeiro dinheiro que ele consegue receber, seja do pagamento dele, ou seja de um auxílio que ele tenha recebido, é voltar a ser adimplente com a administração pública. Então a gente vai sentindo isso conforme for acontecendo. Amanhã, se eu analisar um relatório de inadimplência, provavelmente já vai ter uma variação de alguns pontos percentuais. Porque alguém já pagou janeiro, alguém já pagou fevereiro, alguém já pagou março, ou alguém também já deixou de pagar maio. Então, é um exercício diário a gente ir sentindo realmente. E se acontecer de nós percebermos que, nossa, parece que está sendo uma tendência realmente 28%, 29%, aí vem um outro plano, aí vem uma outra estratégia. O que nós vamos fazer com isso? Quanto representa? Neste momento, um quadrimestre realmente ainda é precoce, porque se a audiência fosse em relação ao primeiro trimestre e não ao primeiro quadrimestre, esse número que eu tenho hoje de 6%, ele seria 2% negativo. O IPTU também estaria equacionado. Então, ainda não sentimos realmente quanto pode ser uma inadimplência no IPTU, ou quanto pode refletir no ISS, ou quanto pode refletir no imposto de renda. Realmente é um desafio para nós, quando eu falo para nós, para todas as áreas da Prefeitura, não só planejamento, como Secretaria de Finanças, Secretaria de Urbanismo. Nós trocamos muitas informações para tentar traçar um cenário. Talvez não seja o cenário ideal, mas sim alcançar um cenário melhor para a nossa municipalidade. Vereador Leandro Avelino. Meu boa tarde a todos. Quero cumprimentar o senhor presidente e todos os pares aqui presentes, ao Cristiano Mola,
ao Benê, a todos que nos acompanham aí também pelas redes sociais. Como eu já havia falado aqui em algumas oportunidades nas nossas sessões, já era esperado realmente que houvesse aí uma queda na arrecadação, e vocês apresentaram aí nos números essa queda aí de 6,18%. Mas antes de tecer alguns comentários sobre isso, eu queria, viu, Mola, Benê, numa das conversas que tivemos, foi apontado, por exemplo, como exemplo, a redução do ICMS, né? E a gente vê essa queda na arrecadação, num contexto geral. E aí eu pergunto para vocês, se vocês têm aí alguma ideia de quanto essa lei federal de ajuda aos estados e municípios, que parece será sancionada hoje, porque hoje é o prazo limite mesmo, como bem disse o vereador Betinho hoje cedo, se vocês têm uma estimativa de quanto representa essa ajuda, e aí, a partir dela, eu vou falar sobre outro assunto também. Bom, vereador, a ideia é saber quanto que vai representar em termos de cobertura. Seria isso, né? Bom, a gente, né, não sabe o tamanho do buraco. Eu vou falar um linguajar até mais popular, o tamanho do rombo que a gente vai ter na nossa arrecadação. A única coisa que a gente sabe é que vai superar o valor do aporte federal. E por que a gente afirma isso? Você falou bem, o senhor falou bem sobre o ICMS. É um único componente da receita, importante, mas só em abril, a queda em relação àquilo que a gente esperava, que o município esperava, foi de 35%. Se você considerar que o ICMS no ano representa 110 milhões de reais em repasses, se você tiver uma perda de 30%, perdão, vai ser mais de 30 milhões de reais. O repasse, a transferência desse programa federativo deve chegar a esse valor para a Praia Grande. Então, ele cobriria o ICMS, mas ainda tem o fundo de participação dos municípios, as transferências governamentais dos fundos da saúde, da educação, como o vereador Betinho já comentou, o Fundeb, que está tendo uma queda significativa, porque ele está diretamente atrelado ao ICMS, com o maior impulsionador do Fundeb. Então, é quase que casada. O quanto cai no ICMS, cai no Fundeb. E os impostos locais, IPTU, ITBI, ISS, né, que está atrelado à atividade econômica, então é natural que haja uma queda, e todos os acessórios, consequentemente, que também tem previsão, a dívida ativa, a correção monetária, os juros daquela dívida ativa. Então, o buraco é muito maior do que a gente vai receber. Vai minimizar, mas as ações, as medidas de contenção de gastos, de revisão de orçamento, monitoramento, gerenciamento da arrecadação diário, são fundamentais para que a gente não seja surpreendido. Em determinados momentos, saberemos quanto será o tamanho do rombo. Hoje, é impossível a gente afirmar um número. A gente sabe o mínimo, isso a gente sabe. Mas o máximo que pode chegar, aí vai depender realmente da retomada das atividades econômicas. Qual a velocidade que isso vai acontecer? Então, eu queria saber se o número ainda era esse, porque você já tinha falado mais ou menos esses números mesmo, e eu fiz questão de compartilhar aqui com os colegas e com quem nos assiste,
para que a gente pudesse ter a exata dimensão do quão importante é o gerenciamento do orçamento da cidade. Porque, no fim das contas, como você bem disse, a bomba estoura é onde está mais perto, né? E as pessoas vivem na cidade. Todo mundo é brasileiro, nós aqui somos paulistas, mas isso é ainda um sentimento muito abstrato, né? A vida acontece nas cidades e aí é que a porca torce o rabo, né? Você vê só, a gente imaginar, isso para mim foi surpresa, nesse comparativo previsto e realizado que nos foi entregue, referente ao primeiro quadrimestre, a gente conseguiu aumentar em 6% a arrecadação com o ISSQN. Né? E aí é importante ressaltar isso que vocês falaram, porque janeiro, fevereiro e maior parte do mês de março foi tudo, vamos dizer, vida normal, entre aspas, né? E aí quando chegou no fim de março, decretada a quarentena, e aí aqui a gente está, nessa conta aqui, entra da época mais difícil mesmo, apenas no mês de abril. Então, ainda assim, você ter aí um aumento de 6% no imposto sobre serviço, que é o que está mais próximo da cidade e diretamente ligado, porque é um imposto municipal, ao passo que eu olho, cadê você? Aqui, ó, que vocês falaram, poxa, no Fundeb, 4% a menos de Fundeb. O que são... o que está incluído em demais receitas correntes, também que saiu de 39 milhões para 31 milhões. O que está incluído aí, Mola? Bom, respondendo demais receitas correntes, a grande parte dessas demais ficaria algo... Né? Sim. O balancete da receita hoje está com 20 e poucas folhas, né? E aí são vários componentes. Bem simplesinho, né? Bem simplesinho. Só 20 folhas. Lógico que a análise é feita, né, minuciosamente, um por um. Não tem como a gente agrupar e fazer uma análise superficial. Mas para demonstrar aqui, para tentar expor, ilustrar para os senhores, a gente pegou os principais. Aqui, basicamente, são os outros componentes da dívida ativa. Tá só apartado a dívida ativa do IPTU, está aqui um item específico. Sim. Então, vai taxa de lixo, dívida de ISS, todas as outras demais. E as outras transferências também, aquelas que não são muito volumosas. Mas quando você soma tudo, você já tem uma importância aí, um valor significativo. Sim. E aí me chama também a União, isso que vocês colocaram aqui, transferência Covid-19, União. Lógico, não era previsto nada, né? E aí a União mandou, no realizado desse período, 4.377.000. Só que me chama a atenção que lá na transferência de capital União, também vindo da União, a expectativa era de 4.072.000 e foi realizado só 384 mil reais. Quer dizer, claramente há um jogo aqui da União conosco, né? Porque se você esperava uma transferência de capital de 4 milhões de reais, veio só 384 mil, e do Covid veio 4.377.000, e se a gente for considerar ainda mais que a União é dos entes federativos, Estado, município e ela própria, a que mais fica com recurso, inclusive podendo gerar dinheiro, mandar rodar dinheiro se for necessário, né? A gente, os municípios, os estados não têm essa prerrogativa. Então, realmente, eu fico satisfeito com a forma como a gente procura conduzir as coisas aqui na cidade e extremamente preocupado em pensar que isso, essa nossa responsabilidade local com as finanças, com as questões fiscais, que ela possa gerar nos outros entes, tanto no Estado e no governo federal,
aquela sensação de que a Praia Grande que se vira, né? Porque a gente acaba, no final das contas, tentando, de alguma forma, fazer isso mesmo. Cortar na carne, como você mesmo lembrou aí, a questão de revisão de contratos, né? Então, deixar aqui registrado essa questão, porque se você for olhar, mesmo na questão do Estado, veja, a expectativa de transferência de capital do Estado era de 25.061.000 reais. Veio 4.833.000 de transferência de capital. E aí você vê essas reduções que eram inesperadas, porque a previsão era outra, elas são compensadas onde? São compensadas no que está à nossa mão, né? Na responsabilidade de cada munícipe praia-grandense que paga seu IPTU, para que a gente possa aqui ver um aumento em relação ao previsto, tímido, é verdade, porque já representa uma queda, uma tendência de queda, só 0,46, é nada. Mas a gente tem que realmente continuar nessa linha de acompanhar com muita responsabilidade essa questão das finanças, a própria folha, que é um componente importante desse cenário também, a questão do Instituto. E só para encerrar, eu queria colocar aqui como uma questão que eu já não sei se eu fiz essa pergunta em outra oportunidade, mas eu queria que vocês pudessem me refrescar a memória, se for o caso. Quando no primeiro slide há uma meta anual negativa de 13.718.000 reais, naquele primeiro slide, viu, Benê, que foi apresentado, e a gente tem um saldo positivo para o quadrimestre, eu queria que vocês pudessem explicar para a gente o porquê dessa previsão negativa, até para ficar, digamos, um pouco mais didático para as pessoas que nos acompanham em casa. É isso, senhor presidente. Vereador, muito bem colocado, acho que as perguntas são pertinentes e nos dá a oportunidade de esclarecer algumas coisas. Como, por exemplo, o ISS-QN, que demonstrou aqui uma variação positiva de um pouco mais de 6%. O que eu quero esclarecer aqui, cada receita, cada componente da arrecadação municipal tem sua peculiaridade, e o ISS-QN não é diferente. Então, os principais impulsionadores, itens de arrecadação do ISS são o ISS faturamento, o ISS retenção e o ISS de obras. Quando a gente fala em paralisação das atividades econômicas, quarentena, e a gente volta lá no dia 22 de março, que foi o último dia de plena atividade, você imagina, abril já estava tudo parado. Então, a tendência é que caísse a arrecadação. Só que existe um lapso temporal, um delay, daquilo que aquele serviço que é realizado em março, tá? Na prática, o cara prestou um serviço em março, ele vai dar um orçamento para o cara, ele vai emitir a nota vai ter um prazo, certo, de validade para pagamento, depois vai ser feito o pagamento e depois o último estágio é a arrecadação municipal. Então, se você teve um mês de março com apenas 7, 8 dias parados, consequentemente, o impacto no ISS de abril não foi tão grande. É isso que eu estou querendo dizer. Agora, tem alguns não, uns já sentem o reflexo no mês que começou. Então, alguns componentes da arrecadação, né? O ISS tem essa característica. Em maio, aí sim, nós já vamos ter o reflexo de abril totalmente parado. Então, é por isso que a gente demonstra separadamente, mas cada um cabe uma análise separada. E no caso do ISS, estou esclarecendo isso. Sobre as transferências de capital, não vamos ser aqui também oportunistas e falar, o Estado, a União não está repassando. Primeiro que existe uma vinculação, né? Eles não poderiam, na prática, pegar aquele dinheiro, eu vou repassar para o Covid, porque ele está vinculado àquele projeto, àquela obra, aquele investimento, por ser receita de capital.
O que eles podem fazer, que eu até acho que é legítimo, desde que não haja prejuízo, é você diminuir a velocidade dos repasses, de forma que você tenha um fluxo de caixa melhor. Isso a Praia Grande está fazendo, dentro das suas possibilidades legais. Então, eles podem ter até um retardamento no repasse. E o outro aspecto que eu acabei comentando no questionamento do vereador Betinho, do cronograma também. O orçamento foi elaborado com base nos dados que nós tínhamos em agosto, julho de 2019, certo? Então, foi estabelecida ali uma previsão de receita. Quando você divide por mês, é muito difícil você encontrar um critério fidedigno, porque o repasse de capital ele está atrelado, além da questão de fluxo de caixa da União, ao andamento da obra. Entende? Porque são etapas. Você fez uma etapa da obra, você prestou contas, você mediu, prestou contas, aí vem o repasse e você paga. Aí inicia a segunda etapa. Então, se atrasou 15 dias, 20 dias, ou antecipou, isso é muito dinâmico. Então, pode ser que a nossa previsão, no bom sentido, esteja errada. Por que no bom sentido? Não é que colocamos de qualquer jeito, mas, considerando o tempo que foi estabelecido até hoje, né, o que está acontecendo, pode ter mudado. É dinâmico. Então, nesse tocante, a gente não vê como a União ou o Estado esteja retendo para repassar para o Covid. Pode sim ter um retardamento para ter fluxo de caixa, mas nada proposital. Então, nós estamos isentando aí os governos, os entes nacionais e estadual. E a última questão do resultado primário. Aqui é basicamente uma questão de metodologia. Tá? Nós e qualquer município, obrigatoriamente temos que seguir o modelo instituído pela Secretaria do Tesouro Nacional, famosa STN. Quando você estabelece a meta lá na LDO, isso é apurado automaticamente. Como é que funciona? Qual a minha previsão de receita? Hipoteticamente, 1,5 bilhão do município, tá? Consolidado. Prefeitura e PMPG, que são os dois entes arrecadadores. 1,5 bilhão de receitas. Qual o total da minha despesa? Prefeitura, Câmara e PMPG. 1,5 bilhão. Ok? Está equilibrado. Só que, para se apurar o resultado primário, você primeiro tem que apurar a receita primária e a despesa primária. A receita primária, nós vamos ter que expurgar todos os ganhos de aplicação financeira, que, no caso de 2020, representa 12,5 milhões. Mas por que você tira? Ganho de aplicação financeira, aquele dinheiro que está na conta, você aplica para ter rentabilidade da poupança. Nós, Praia Grande, por termos um volume significativo no caixa, sabemos que vamos ter essa rentabilidade. Qual a vantagem de você colocar isso no orçamento? Você dá celeridade, porque você já garante uma despesa ali, um investimento. Por que eu, sabendo que eu vou ter 12 milhões no mínimo de rendimento, eu não vou colocar no orçamento? Então, a gente coloca. Só que na receita primária ela não entra. Segundo componente que não entra, operações de crédito, os empréstimos. Esse ano a monta é de 35 milhões. Então, nós já temos 50 milhões que nós vamos arrecadar, mas não entra na conta da receita primária. Certo? Aí vamos para a despesa. O que não entra na despesa, de 1,5 bilhão, na despesa primária? Despesa com pagamento de juros e amortização da dívida. Isso aqui, em 2020, representa 19 milhões. Legal. Então, a dedução da receita é maior do que a dedução da despesa. Ato contínuo, déficit primário. Tá? Mas na prática, por que eu digo na prática? Esquece o quadro. O dinheiro que vai entrar de ganho de aplicação financeira vai ser usado no limite do que a gente tiver. Nós não vamos gastar mais do que rendeu, porque existe controle. O dinheiro da operação de crédito vai ser gasto naquele objeto vinculado, que são as obras de investimentos. Certo? E as despesas com juros e amortização estão garantidas, porque estão sendo pagas. Então, esse é o equilíbrio.
É você não gerar déficit fiscal. Gastar mais do que arrecadar. Isso sim seria irresponsabilidade fiscal. Então, nós, humildemente, contestamos o método de apuração do resultado primário. E tem um outro fator que não está aqui, mas que fatalmente, no decorrer dos quadrimestres, vai também influenciar. Nós temos superávit, certo? O resultado primário, ele mede receita arrecadada no exercício e despesa realizada no exercício. O superávit é o que sobrou em conta no final do exercício anterior. Ele vai ser adicionado às despesas desse ano, por créditos suplementares aprovados aqui na Casa de Leis. Então, são despesas do ano. Então, vai aumentar a despesa. Só que a receita, ela está lá no ano passado, ela não vem para cá. Então, você vai ter despesas sem lastro, despesa primária sem lastro de receita primária. Vai aumentar o déficit primário. Mas nós estamos efetivamente gastando o que não temos? Não, porque o dinheiro está sobrando em conta. É um superávit. Aliás, deve-se gastar, porque não tem que fazer poupança, não tem que fazer caixa de... Sim, uma reserva técnica ali, mas o intuito do órgão público não é ter lucro. Pelo contrário, você tem que retornar esses recursos, investir nas ações e serviços públicos. Então, é só uma questão metodológica que, infelizmente, nós vamos ter que conviver com isso. Tá? Então, eu peço... Eu até gosto de explicar. Todas as ocasiões que estivemos aqui, a gente se propõe a explicar, porque é complicado, não é simples. E eu e o Benê, a gente conversa, a Regina também, que constantemente a STN muda a metodologia. E parece que é para dificultar mais. E a gente vai na contramão, a gente quer tornar fácil, de fácil entendimento. Você vê que os slides são simples, não tem muito... Né? Se eu vou pegar a tabela deles, meu Deus do céu, são 4 folhas, para chegar no resultado primário, para chegar no resultado nominal. Tá bom? Vereador Natanael Vieira de Oliveira, declina. Vereador Marcelino de Santos Campos, declina. Vereador Ugolino Alves Ribeiro. Boa tarde, Cristiano, Benê. Parabenizar vocês aí pela efetiva explicação, mais uma vez demonstrando aí a prudência. Quero aqui também parabenizar meus companheiros que inteligentemente já fez algumas perguntas que solucionou aqui minhas dúvidas. Aí a gente fica pensando, né? O que fazer para poder dar uma opinião concreta e efetiva para que, junto com vocês, a gente enfrenta essa crise que até quando a gente não sabe que vai. E estamos na mão da ciência. E se descobrir a vacina, com certeza o mundo volta ao normal. E a gente fica imaginando a conversa que foi entre despesa, receita, e eu fiquei pensando que eu acho que vocês não trabalham só na prefeitura, né? Tem que levar algumas coisas para casa para estudar, que a contabilidade pública ela já é difícil de se compreender, as leis mudam diariamente, principalmente nesse momento, e eu imagino o trabalho, né, que vocês estão tendo para poder enfrentar esse momento que no mundo, né, muitas pessoas, né, não tenham passado por essa epidemia que está afetando números que a gente não consegue até compreender, para poder passar para as pessoas a dificuldade que nós vamos ter aí ao longo desses meses. Aí vai chegar uma hora que o nosso superávit vai zerar. Se continuar da forma que está, espero que, mais uma vez eu falo que
que Deus ilumine a ciência aí para descobrir essa vacina. Eu já penso o futuro, para o próximo ano, né? Até o final do ano. Eu tive conversando com o Mola a respeito da dívida ativa e você me explicou sobre a LDO. Os próximos meses está vindo a LDO e a minha preocupação é o que a gente vai inserir na LDO já pensando no ano que vem. Vai chegar uma hora que a gente não tem mais como cortar despesa. A gente vai ter que dar um jeito de aumentar a nossa receita, né? Se as pessoas estão parando de pagar o IPTU, ISS com as empresas paradas, o governo estadual e federal diminuindo o repasse, a minha preocupação seria, nós temos aí a dívida ativa caindo, a arrecadação, e nós, nos débitos da dívida ativa, a gente tem um valor muito alto dos juros e da multa, que já é para a gente começar a fazer um estudo aí de um refis para o próximo ano, para que o próximo prefeito também não pegue um déficit e não tenha para onde correr e aonde arrecadar. A outra sugestão seria na anistia em obras. Já tem vários anos que muitas pessoas que têm os seus imóveis totalmente construídos e continuam pagando o seu IPTU como territorial. Também para poder agilizar essa anistia para regularização e para o próximo ano a pessoa já começar a recolher como imposto predial. E só para finalizar, dentro da Secretaria de Obras, a gente vê uma fragilidade na arrecadação, né? Eu vejo que um processo construtivo lá, até você termina a obra, você já está vendendo o seu imóvel e às vezes o processo ainda não está concluído. Que já comece a fazer um estudo para o processo digitalizado. Também vai aumentar a arrecadação. Quantos e quantos metros quadrados, milhões aí por ano, a prefeitura deixa de arrecadar o IPTU predial devido à morosidade que nós temos dentro do nosso setor de obras. Às vezes até sumindo o processo. Eu acho que é o momento já de começar a pensar sobre agilizar mais essa nossa arrecadação. E falamos só de despesa, eu estou dando essa sugestão já pensando como a gente vai superar esse provável déficit que a gente vai obter aí nesses próximos 7 meses. Pode chegar até, pelas contas aqui, até uns 200 milhões aí a menos. Então a preocupação é grande. Então quero deixar aqui registrado essa sugestão para a LDO, Mola. E parabéns aí à explicação e a todos os vereadores aqui presentes. Obrigado, vereador, pelos elogios. Realmente, a gente brinca, eu e o Benê, não tem mais fim de semana, é tudo dia útil, mas a gente faz com satisfação, porque o objetivo é muito maior do que, nesse momento, descansar. Descansar é quando pode. O importante é ter o resultado lá no final. Vereador, sobre a questão, vou pontuar aqui, dívida ativa, que seria um novo refis. Existe um projeto tramitando na prefeitura já, que vai aperfeiçoar, que pretende aperfeiçoar o modelo atual, na legislação atual. Só que, pensando em LDO, e o senhor falou bem, tem que estar previsto na LDO para poder acontecer. E como é que acontece? Por uma lei específica. A gente esbarra no ano eleitoral, o último ano de mandato, onde você não pode tratar de renúncia, porque invariavelmente vai acarretar em renúncia de algumas receitas. E a lei eleitoral. Então, são dois
impeditivos, a lei de responsabilidade e a lei eleitoral. Agora, vai ficar para o próximo governo dar continuidade aos estudos, tentando, né, alcançar o entendimento daquilo que seja bom para ambas as partes, bom para o contribuinte, bom para a administração, ou que não haja prejuízo, melhor dizendo, para nenhuma das partes. Tá, então, o que eu posso dizer é que existe um plano, um projeto que está sendo estudado e, infelizmente, esse ano esbarra nessas questões legais. Tá? Sobre a anistia em obras, a Secretaria de Urbanismo tem feito a fiscalização. E aí eu vou acabar respondendo as duas perguntas conjuntamente, que é a demora do processo tal, e o senhor propondo a implantação do processo eletrônico. A informatização ela está sendo implementada ou intensificada na medida do possível pela Secretaria de Planejamento. Então, não só o processo eletrônico, né, como também o sistema de geoprocessamento, que é aquela foto aérea, que permite você identificar até uma obra não regularizada. A ideia é você chegar... Porque além de ser mais rápido, você consegue fazer em maior escala, né, do que o fiscal ir casa por casa. Vai continuar existindo a fiscalização em loco, né, até porque ele tem que ir lá averiguar, mas isso, a tendência é que dê velocidade, tanto com o geoprocessamento, quanto com o processo eletrônico. Tá? O senhor falou já que tem um tempo já o processo eletrônico, mas ele avançou bastante nessa última gestão. Não sei te dizer em que estágio que está, aí teria que ver com o secretário da pasta, o Nélio, mas avançou. Então, a tendência é que isso se concluindo, a velocidade com que se regulariza uma obra, que se lance o carnê da metragem já adequada, aconteça em breve. Tranquilo? Informo que a realização desta audiência foi divulgada através de publicação em jornal de circulação no município, no site e no Facebook da Câmara. A publicação informava que a população poderia enviar perguntas inerentes ao tema da audiência através de e-mails da Câmara, as quais seriam respondidas durante a audiência. Como não foi enviada nenhuma pergunta e nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente audiência pública. Senhoras e senhores, tenham todos uma boa tarde.